Capítulo 2837. Comitê de Boas-Vindas, Parte 1. Magnífico. Orion sentiu orgulho da filha, mas também inveja de Lilith e Solos. A boa notícia é que não sofremos nenhum dano ou baixa durante o ataque. A má notícia é que se alguma dessas feras sobreviveu e pediu reforços, não demorará muito para nos encontrar. Se eles continuarem nos atacando em mar aberto, seremos forçados a fazer várias paradas e atrasar nossa chegada. Graças aos deuses. Ragu suspirou aliviado. Como é? Orion ficou pasmo. Ah, desculpe. A frase completa era, na verdade, graças aos deuses, Inxalot não consegue ouvir nada da caixa selada. Caso contrário, a essa altura, seu choro teria me deixado louco. Ou ele teria tentado nos matar e voltar para seu laboratório. Nero meou em aprovação, mas Ragu não acreditou nem um pouco na encenação. Não há como emulgar um gato normal falar, raciocinar e até mesmo proteger os segredos de seu mestre cabeça de vento. Não tenho ideia de como um núcleo de mana de Nero é camuflado até mesmo pela minha técnica de respiração, mas se ele é um gato, então eu sou uma guardiã, ela pensou. Talvez eu possa ajudar. Que ele deu um passo à frente. Sei que no meu nível não posso fazer muito em uma luta comparado a vocês, mas ainda posso ganhar meu lugar na tripulação do localizador de caminhos. Ela colocou as mãos no metal da parede externa, usando sua técnica de respiração, reflexo do sol, para identificar os principais caminhos rúnicos que conectavam os cristais de mana entre si e ao núcleo de poder. Nesse ponto, ela estimulou seu núcleo de mana e fez sua energia sincronizar com o núcleo de poder de Dusk. Durou apenas uma fração de segundo, mas abriu uma rachadura no selo de Baba Yaga que o cavaleiro explorou para liberar o máximo de redemoinho da vida que pôde antes que o selo se reformasse. O selo apenas impediu Dusk de acessar seus poderes, não os diminuiu nem um pouco. O equivalente a uma explosão de relâmpago prateado gerada por um grifão adulto no auge de sua força inundou o localizador de caminhos. Ele foi dividido entre os encantamentos que compunham o núcleo de poder e o tamanho do trem também diluiu o efeito do redemoinho da vida, mas mesmo assim, foi o suficiente para amplificar a taxa de absorção de energia mundial em várias vezes. Está feito. Ela ofegou, soando profusamente devido ao esforço. Dessa forma, seremos capazes de retomar nossa jornada antes que as bestas mágicas possam se reunir em números grandes o suficiente para nos ameaçar. O controlador principal do sistema confirmou suas palavras. O processo de recarga agora duraria meia hora em vez de 4. Finalmente posso dar a eles as duas mãos frias, suspirou aliviada, sentindo o poder da obra-prima de Menadion na ponta dos dedos. O mestre Faluel os confiou a mim em caso de emergência e, graças àquele, não há mais o risco de expô-los. Sem o conhecimento de todos, Fria e Lita estavam usando suas respectivas mãos para fortalecer o localizador de caminhos sob a cobertura do redemoinho da vida de Kelia. O núcleo de poder acabou se recuperando em apenas um quarto de hora graças à sinergia entre os artefatos e à habilidade da linhagem, e o resto da viagem transcorreu sem intercorrências. Pelo menos até chegarem à costa de Giera. Costa. Sentinelas foram deixadas do lado de fora o tempo todo para reagir mais rapidamente caso inimigos antigos ou novos os encontrassem. Além disso, temos vários humanoides não identificados chegando. Todos para os postos de batalha. Um grupo de criaturas cobertas de escamas azul celeste se aproximava do localizador de caminhos de ambos os lados. Seus dedos palmados combinados com seus músculos de aço e seu domínio sobre a magia da água permitiam que eles se igualassem à velocidade do trem. Viver nas profundezas do oceano significava ter corpos temperados pela alta pressão e aprender a surfar nas correntes de água. Os atacantes desconhecidos se mantinham abaixo da superfície do oceano e se moviam rápido demais para perceber se empunhavam armas ou não. Sua única característica distintiva era a juba de cores brilhantes que os soldados presumiram ser cabelo, já que saía da cabeça das criaturas. Lit, Orion e os membros do Conselho Desperto se juntaram aos soldados, cada um deles tecendo seus feitiços. À vontade. Exceto por Lit, que os reconheceu como tritões.
Os olhos até identificaram algumas assinaturas de energia conhecidas, mas se não fosse pela memória de Solus, ele nunca teria sido capaz de associar o nome a elas. O que vocês estão fazendo aqui, Ren? Ele perguntou a uma tritã gordinha com cabelos azul celeste que combinavam com a cor de sua pele. Ela liderava uma unidade de 10 pessoas dispostas em formação de ponta de lança, guiando a magia aquática daqueles atrás dela para dobrar as violentas correntes oceânicas à sua vontade e impulsionar os tritões para a frente. Seria mais fácil falar se você apenas diminuísse o ritmo. Embora ela falasse enquanto borbulhava a água que corria por suas guelras e seu tom estivesse tenso pelo esforço de acompanhar o localizador de caminhos, sua voz soou amigável. Ah, certo. Lit gesticulou para Orion, indicando que estava tudo bem. Eles não são bestas. Eles são tritões de Giera. Posso garantir sua boa natureza. Como você conhece uma escola de seres lendários e como eles conseguem falar a língua de Garlin tão bem? Orion não conseguia acreditar no que ouvia. Supondo que os tritões realmente existam, eles devem falar uma linguagem incompreensível que só eles entendem, como todo mundo em Giera. Nós não somos peixes. Um tritão baixo, mas em forma, com cabelo roxo que Lito reconheceu como Mal gritou. Nós não nos movemos em cardumes, mas em unidades. Foi culpa minha. Orion percebeu quão rudes suas palavras foram e fez uma pequena reverência para Mal. Para tornar as coisas ainda mais embaraçosas, a julgar pelo tom ofendido de Mal e pelos sons borbulhantes de raiva vindos dos tritões ao redor do localizador de caminhos, Orion tinha quase uma certeza de ter usado um insulto racial. Além disso, toda língua é um jargão até você aprendi-la. Idiota. Um tritão musculoso com longos cabelos violetas disse no momento em que o trem desacelerou o suficiente para ele recuperar o fôlego. Ou talvez mais de uma calúnia. Orion interiormente amaldiçoou sua própria boca grande. Peço desculpas pela minha grosseria. Ele realmente disse. Nosso povo tem mais em comum do que eu pensava. Nós, humanos, também nos movemos em pequenas unidades. Ragur checou os recém-chegados com a visão da vida e, no momento em que confirmou que eles estavam lançando apenas magias de movimento, ela se certificou de que a caixa selada contendo Incialote estava fechada. Então, ela definiu a saída de sua matriz de compressão dimensional para o máximo, só por segurança. Já estamos à beira de um acidente diplomático. Aquele idiota escalaria as coisas para uma guerra antes que eu tivesse tempo de dizer, espécimes grátis. Foi tudo o que o rei dos lixes conseguiu dizer antes de cortar o áudio, mas, a julgar pelos olhares, foi quase o suficiente. Bom saber. Mal ignorou o comentário de Incialote e focou em Orion. Sua raça deve ter melhorado muito, então. Antigamente, todos se referiam a um grupo de humanos como uma infestação. Os tritões riram em uníssono, felizes em retribuir aos seus convidados na mesma moeda. Metade das pessoas do reino, do império e do conselho coraram de vergonha, enquanto a outra metade fez cara feia. Capítulo 2838. Comitê de Boas-Vindas, Parte 2. Nenhum deles gostava de receber insultos. Essa é boa. Lit riu da piada também, fazendo todos concordarem e olharem feio para ele. Posso ajudar vocês com alguma coisa ou é só uma visita amigável? Espero que isso responda à sua pergunta. Reinstalou os dedos e as várias unidades de tritões produziram respingos de água que alcançaram o alto do localizador de caminhos, dividindo a luz do sol em muitos arco-íris em sua passagem. Outros conjuravam ondas altas o suficiente para alcançar os soldados e passar-lhes cestos cheios de frutos do mar e guirlandas coloridas feitas de algas desconhecidas. Não se preocupe, nós já removemos o veneno. Uma tritã disse com um sorriso caloroso somente depois que o soldado já tinha usado a guirlanda, assustando-o. O pobre homem ficou dividido entre o instinto de jogá-lo fora e o desejo de não desrespeitar seus anfitriões. Sua expressão era tão estranha que os tritões caíram na gargalhada. Eu diria que estamos quites agora. Lit disse. Brincadeiras à parte, a que devemos o prazer de sua recepção. Eles não. Você. Ren apontou para ele.
Eu preciso de permissão para subir a bordo. Permissão concedida. Orion disse com uma voz autoritária, tentando recuperar alguma dignidade. Uma onda mágica levantou a tritã fêmea para cima do localizador de caminhos. Lito ofereceu sua mão, mas Ren a ignorou, dando-lhe uma profunda reverência antes de se ajoelhar. É uma honra ter todos vocês de volta. Trouxe o suficiente do meu povo para escoltá-los com segurança até a costa. Já garantimos o caminho e o perímetro de um ótimo local de desembarque. Tem bastante água doce e árvores. Seu povo pode obter frutas, carne ou peixe com base no que eles gostam. Você não encontrará todas essas coisas em um único lugar por quilômetros. Muito obrigada. Lito devolveu a reverência e então ofereceu as mãos a Remes para ajudá-la a se levantar. A propósito, o que você quer dizer com ter todos nós de volta? Eu sou o único aqui. Glória, um silêncio constrangedor se instalou quando o localizador de caminhos se aproximou de uma praia arenosa. Como Ren havia prometido, havia bastante espaço para o trem, mesmo depois de dividi-lo em vagões individuais. Um largo rio vinha do continente e desaguava no mar, seu curso cercado por árvores altas e grossas a apenas algumas dezenas de metros da costa. Ela caiu gloriosamente em batalha enquanto lutava por seu povo. Eu sei. Ren completou a frase para ele. E você deve ser Lord Orion. Lamentamos muito sua perda. Meu povo tem com sua filha uma enorme dívida de gratidão que nem a morte nem o tempo podem apagar. Se houver algo que possamos fazer por você, é só pedir. Você conhecia a minha pequena flor? Devido às circunstâncias da morte de Glória enquanto escravizada pela Ordem da Lealdade Inabalável, seu nome ainda era murmurado com vergonha e desgosto na corte real. Tudo que ela havia feito como oficial do reino, cada um dos feitos que ela havia realizado desde que se matriculou na Academia do Grifão Branco, foram eclipsados por uma única palavra: traidora. Ninguém se importava se antes de sua captura Glória havia lutado bravamente nas linhas de frente da Guerra dos Grifões ou se sua lealdade havia sido extorquida com magia proibida. Na vida e na morte, ninguém se importa com circunstâncias atenuantes, apenas os resultados importam. Para o povo do reino, o nome de Glória não era diferente daquele de Anela Linea, a traidora ex-diretora do Grifão Negro. Ambos eram considerados violadores de juramentos e se juntaram à Rainha Louca, famintos por poder e vingança contra aqueles que os desprezaram. Apesar de todos os esforços de Orion, Lite e dos reais para limpar seu nome, a opinião pública ainda não havia se alterado. Nós nos conhecemos brevemente, mas sim. Ren assentiu. Fui abençoado com a oportunidade de conhecer Glória e compartilhar o mesmo ar com ela. Ouvi sobre o que aconteceu com ela e você tem minhas mais profundas condolências. Deveria ter acontecido com uma pessoa menor. Sua filha Glória foi morta 3 vezes. Uma vez quando o feitiço da escravatura a forçou a pisotear tudo que ela lutou a vida inteira para proteger, matando seu espírito. Uma vez quando Trude a executou com um truque sujo, matando seu corpo. E a última vez quando os humanos estúpidos do reino mancharam sua reputação, matando sua memória. Orion estava tão acostumado com o nome de Glória sendo caluniado que ouvir Ren falando sobre ela com profundo respeito apertou seu coração. Saiba que meu povo não se importa com tamanha idiotice. Em nossos livros de história, Glória é registrada como uma heroína. As circunstâncias de sua morte são descritas em detalhes, tornando sua figura trágica, não desprezível. Espero que todos vocês encontrem tempo para visitar nossa cidade de Zen. Seria uma honra mostrar a vocês o monumento que erguemos para celebrar nossos heróis. O Tritão fez uma profunda reverência a Orion e Lite, congelando ao ver os bebês amarrados em seu peito. Você disse todos nós. Tista já está aqui? Lite perguntou, tirando-o de seu devaneio. Sim, claro. Não teríamos como saber sua rota ou uma estimativa de seu tempo de chegada de outra forma. Ren teve dificuldade em tirar os olhos dos bebês e especialmente de seus cabelos. Sua irmã está aqui. Como? Orion se sentiu um pouco confuso com a revelação.
Ela queria vir também, mas os reais mencionaram a questão do peso, então ela simplesmente voou para cá sozinha. Lit deu de ombros. Você tem algum problema com isso? De jeito nenhum. Só estou surpreso. Orion balançou a cabeça. Precisamos de toda a ajuda que pudermos conseguir. Se Tista está aqui, então deve estar o namorado dela e ele é de Giera, correto? Lita sentiu. Isso é ótimo. Talvez evitemos brigas inúteis com os moradores locais e, com a ajuda deles, encontrar o lugar perfeito para nosso primeiro assentamento será muito mais fácil. Orion fez uma rápida reverência a Ren e então pulou do localizador de caminhos, levando todos a fazerem o mesmo. Desembarque agora. Se você vomitar, limpe. Ele disse com uma voz magicamente amplificada que permitiu que ele fosse ouvido por todos dentro do localizador de caminhos. O volume de sua voz não era mais alto do que um grito normal, enquanto sua frequência era modulada para que suas palavras ressoassem no chassi de metal do trem, tornando semelhante a uma caixa de ressonância. Os enviados dos dois países e o conselho saíram de seus respectivos vagões de forma ordenada, enquanto Orion usava uma magia de tarefa para executar e atualizar a contagem em tempo real. Não quero parecer intrometida, mas você já deu à minha raça a honra de tomar uma noiva tripã? Ren perguntou enquanto olhava fixamente para Camila e Solos. A pele deles era muito escura, os olhos muito castanhos e o cabelo muito simples para ser tritão. Claro, eles podem ter mudado de forma, mas Ren não conseguia encontrar uma única razão para a esposa de um ser tão poderoso como Lit se esconder dos olhos de seus inferiores. Continua no próximo vídeo.